Pastor Paulo, vem aqui na frente. Obrigado, meu pastor, pastor Paulo. Tem muita gente que ainda não conhece o senhor, porque quando o senhor veio aqui, era alguns anos atrás, já tem muita gente diferente. A gente teve culto de manhã aqui, né, também, e o senhor não pôde vir, mas quem não conhece o pastor Paulo, esse aqui foi o meu pastor durante alguns anos. Ele pastoreou a igreja Assembleia de Deus, isto, 2 anos e 5 meses, ele pastoreou a Assembleia de Deus em Alto Rio Doce, e eu pastor em Senhora dos Remédios, nos recebeu ali naquela região, foi nosso pastor, e já veio aqui nessa igreja algumas vezes, né, pastor? Já veio aqui, é a 4ª vez que o senhor está aqui, então, graças a Deus, Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela sua presença. Tá bem. Eu quero saudar a todo o povo de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Somos gratos a Deus, né, pela sua bondade, pela sua grande e rica misericórdia que Deus assim tem usado para conosco. Amados, eu quero ler convosco a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo é o de número 14. Glórias a Deus. E eu quero meditar convosco o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, o versículo 16 e o 17. Que disse assim, a minha tradução talvez é um pouco diferente da vossa tradução aí, quando disse assim, Jesus, porém, lhe disse, não é necessário que vão, dai-vos de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Podeis assentar, meu muito obrigado. Querida igreja, após ter lido a palavra, antes de comentar, eu quero fazer um relato a vós. Eu não poderia deixar de estar convosco nesta noite, uma vez que o Júlio e a sua família têm uma história comigo. E eu há 19 anos, né, trabalhando na cidade de Alto Rio Doce, e estou retornando para a minha cidade, Antônio Dias, de onde vim, e então eu há muitos meses planejando vir aqui, mas não deu para vir, certo? Então, quando foi ontem à noite, né, por volta das 18 horas e alguns minutos, eu pensei, peraí, eu não posso ir embora, né, porque a minha mudança saindo de Alto Rio Doce na quarta-feira, pela madrugada, então eu pensei, eu não posso ir embora sem ir lá fazer uma visita, o Júlio, despedir dele, eu não posso ir. Então, é a razão na qual o Celso, né, chegou ali em casa ontem, e aí imediatamente ele falou comigo que queria passar o culto fora de Alto Rio Doce hoje. Então, imediatamente eu já me raciocinei, já entrei em contato com o Júlio e estamos aqui nesta noite. Sou grato a Deus pela vida do Júlio e a sua família. Tenho uma consideração muito grande a ele, né? Ele trabalhou comigo desde o dia 1º de maio de 2009 até novembro de 2011, né? E vou dizer para vocês, até hoje não encontrei outro secretário igual. Não, verdade, não encontrei mesmo. Porque, deixa eu falar para vocês, existe aquela situação que alguém diz assim, todas as pessoas são substituíveis, mas em alguns trabalhos sim, em outros não, porque até hoje não encontrei outro igual, certo?
Mas, amados, então este é o motivo que eu estou aqui. Sou muito grato a Deus pela vida do Júlio e sua família. Tenho uma consideração muito grande a eles, né? E é a razão, o motivo que estou aqui nesta noite. Então, ele imediatamente, então é bom que o senhor vai trazer a palavra. E eu não sou mais aquele pregador, porque há longo tempo eu deixei de pregar, né? Mas, como se diz, né? A gente tem sempre algo da parte de Deus, porque Deus, Ele tem os seus planos, os seus motivos, e Ele trabalha na vida de cada um. Meditando a palavra que eu acabei de ler convosco, esse texto, ele nos traz uma meditação muito grande. Porque muitas vezes nós estamos vivendo um tempo, meus queridos, de muita preocupação, muita ansiedade, né? Até porque eu digo isso a vós com muita segurança, porque eu não sou psicólogo, mas consultei várias pessoas em Alto Rio Doce, desanimado, né? Alguns já desistindo da faculdade. E eu fiz, então, várias sessões com eles ali, indo na minha casa, e eu conversando com eles. E hoje eu agradeço a Deus, porque vejo todos formados, lá trabalhando, tranquilo. Então, nós estamos vivendo um tempo de muita preocupação, de muita ansiedade. E uma das coisas interessantes que eu quero vos informar nesta noite, que Jesus, Ele só precisa de algo na nossa vida para Ele realizar na nossa vida aquilo que precisamos. Porque eu sempre digo, aonde não tem nada, Jesus não faz nada. Mas aonde tem alguma coisa, Jesus faz o milagre e faz algo acontecer. Então observamos aqui, aonde o Senhor Jesus Cristo, o texto nos mostra que Jesus, ele estava em um sermão. E então o seguinte, quando então neste sermão o que ele fez? Chegou um povo ouvindo falar dele, e chegou para o ouvir. E o lugar era muito deserto, E observo que o texto nos mostra que ele, sabendo que o povo seguia e estava de pé, o que ele fez? Jesus, ele viu uma grande multidão. E quando ele viu essa grande multidão, ele se moveu de íntima compaixão para com aquela multidão. E Jesus então começou a curar os enfermos, começou a libertar os oprimidos que ali estavam. Porque, igreja, Jesus nunca despediu, não despede ninguém vazio. Tanto que eu quero dizer para você, você veio na casa do Senhor nesta noite para adorar a Ele e receber algo na sua vida, certo de que você sairá daqui respondido, e você sairá daqui levando aquela resposta que você veio buscar. Porque o compromisso do Senhor é saciar a nossa alma. O compromisso do Senhor é não nos despedir vazios. Por quê? Ele sabe das nossas necessidades. E Ele é conhecido de todas elas. Sempre eu digo para a igreja, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia de tudo. E Ele sabia até desse exato momento que aqui estou. Já era conhecido dEle. Porque nós lembramos do ontem, vivemos o hoje e preocupamos com o amanhã. Mas eu quero dizer a você, o Senhor é o nosso Senhor do hoje. Às vezes cabe a nós
pensar no amanhã e planejar o nosso amanhã. Mas eu quero dizer para você, o Senhor trabalha no nosso hoje. O Senhor trabalha no nosso hoje. Por quê, pastor? Porque o amanhã não nos pertence, o amanhã é dele. O amanhã é dele. Então observamos aqui que Jesus, então, tendo curado muitos enfermos. Só que o seguinte, quando chega a tarde, trouxe agora aos seus discípulos uma preocupação. E eles agora aproximam de Jesus e diz para ele, o lugar é deserto. Quer dizer, a tarde está chegando. O lugar é deserto. E a hora é já avançada. Despede a multidão para que elas vão pelas aldeias e compre comida para si. Só que o seguinte, os discípulos andavam com Jesus, presenciaram Jesus curando muitos enfermos, presenciaram tantos milagres, mas nestes momentos, eles esqueceram que a providência para a multidão estava ali. A providência para a multidão estava ali. Eu digo a vós, Deus é o Senhor da providência. Ele provê o nosso sustento. Ele provê tudo para o nosso dia a dia. Ele provê tudo. Por quê, pastor? Nós não somos capazes de prover nada. Em tudo somos dependentes dele. Este ar que você respira é proveniente dele. A família que você tem é proveniente dele. O emprego que você tem é proveniente dele. A saúde que você tem é proveniente dele. Porque em tudo nós dependemos dele. Ele é o tudo na nossa vida. Eu sempre digo, igreja, que tudo que eu tenho é emprestado. Tudo que eu tenho é emprestado. Eu sempre falei com a igreja ali no Alto e Doce, falei com os obreiros, falei, deixa eu falar para vocês. Eu não tenho nada. Eu não tenho igreja, eu não tenho obra, eu não tenho ministério. Tudo é do Senhor. Eu sou aquela pessoa que Ele chamou, eu atendi o chamado dEle, e então eu sou o canal que Ele usa para fazer a obra dEle, para abençoar a igreja, para abençoar o ministério e para administrar. Mas Ele é tudo, eu não tenho nada. Aleluia. E uma das coisas interessantes, a esposa que eu tenho emprestada, os filhos que eu tenho emprestado, os netos que eu tenho emprestado. Por quê, pastor? Porque tudo é dele, tudo pertence a ele. Tudo pertence a ele. E é por isso que todas as madrugadas eu apresento todos a ele. Aleluia. Até os amigos que eu tenho são emprestados, então eu apresento ao Senhor, todas as madrugadas eu apresento ao Senhor. Os meus amigos. Por quê, pastor? Porque tudo é dele. Tudo é dele. Aí, os discípulos presenciaram tanto milagre, mas agora eles ficaram tão preocupados, despedir a multidão, não sabendo eles que a provisão estava ali. Quando eles, então, se mostrou para Jesus a sua tamanha preocupação, Jesus, porém, lhe disse, não é necessário que vão, dai-vos de comer. Agora é a hora apertada, dai-vos de comer. Glórias ao Senhor. Dai-vos de comer. Eu te pergunto nesta noite, o que você tem para dar ao seu vizinho? O que você tem para dar ao seu vizinho? O que você tem
para dar o seu colega lá de trabalho? O que você tem para dar? Aleluia. Glórias ao Senhor. A Bíblia nos fala de uma mulher, esposa de um servo do Senhor. E chegou o dia que seu marido veio a falecer. E quando seu marido veio a falecer, ela vai até um grande homem de Deus, por nome Eliseu. O que eu estou te dizendo está registrado lá em 2 Reis, no capítulo 4. Aí ela vai até Eliseu. E ela fala com Eliseu da seguinte forma: o meu marido, teu servo, morreu. E os credores estão vindo para levar os meus filhos. Eliseu então perguntou a ela: o que eu te hei de fazer? Imediatamente ele perguntou o que ela tinha. Ela disse: a tua serva não tem nada. Ela reconheceu: se não, uma botija de azeite. Eliseu disse: é o que eu preciso. É o que eu preciso. Aí ele deu a ela uma recomendação: vai, pede vasos emprestados aos vizinhos, não poucos. Por que não poucos? Porque o que Deus tem para ti é grande. O que Deus tem para ti é grande. Aleluia. 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 Eu só sei abençoar. Glória a Deus, eu só sei o abençoar. Porque eu entendo que o Senhor me chamou para abençoar. Glória a Deus. Aí Jesus disse: dai-vos de comer. Dai-vos de comer. Quantas pessoas estão desesperadas nos dias que estão vivendo? Quantos estão famintos? Mas acontece o seguinte, que o pão que ela está precisando não é o pão que sacia o estômago, mas é o pão que sacia a alma. É o pão que sacia a alma. Muitas vezes uma pessoa está passando por dificuldade, e o que ela está precisando para sair daquela dificuldade não é alimento físico, não é dinheiro, mas o que ela está precisando é de quê? De uma bênção espiritual. Do pão espiritual. Ela está precisando para que a sua vida espiritual seja mudada. Porque eu digo a vós, aleluia, o Evangelho é poder. E quando o Evangelho entra na vida do homem, muda tudo na vida dele por completo. Eu digo isso para vós, com a experiência da minha vida, porque o Evangelho mudou a minha vida. O Evangelho me tirou do centro de Macumba. Certo? O Evangelho me tirou dos palcos de teatro. O Evangelho me tirou da angústia que eu tinha na minha vida e pensava que chegava o fim, o que eu tinha que fazer agora é suicidar. Só que o seguinte, dia 28 de setembro do ano de 1983, eu encontrei a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Comecei a ler. No dia 1º de outubro de 1983, eu cheguei no capítulo 16 de Provérbios. Li lá o versículo 1 diz o seguinte, que do coração do homem procede os planos, agora a aprovação vem de Deus. E eu cheguei no versículo 4 que diz o seguinte: Deus fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. Aí me veio uma interrogação: o que é ímpio? No mesmo instante,
Aleluia. Glória a Deus. Uma voz me disse: você é ímpio, salvação virá para os crentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No outro dia, eu andei 2 horas e meia, não conhecia o Evangelho, não conhecia ninguém crente. Eu andei 2 horas e meia procurando como assim eu encontrasse alguém que era crente. E encontrei. Encontrei uma igreja, suas portas fechadas, mas eu permaneci na porta daquela igreja, até o momento em que o pastor chegou, o porteiro, aliás, chegou para abrir a igreja. E eu usava um cabelo, acho que é black power que a gente falava, certo? Uma camisa cheia de caveira, que eu era roquista. Entrei, me assentei e saí dali transformado pelo Evangelho. Saí dali transformado pelo Evangelho. Porque o Evangelho é poder. O Evangelho muda a vida do homem. E o maior privilégio, ao chegar em casa, que falei com a minha mãe que eu era crente. Ela, aqui não entra outra religião. Aqui não entra outra religião. Se você for para outra religião, não precisa mais nem de me chamar de mãe e nem me tomar a bênção. Eu disse para ela: mãe eu vou chamar porque a senhora é a minha mãe. E bênção eu vou tomar porque a senhora me deu educação. No dia que eu estava participando da primeira Santa Ceia, minha mãe estava entrando, entregando a sua vida para Jesus. Aleluia! Porque a igreja, e eu pude ver a minha família vindo para o Senhor, sendo transformada pelo poder do Evangelho. Eu digo para vós, muitas vezes o que as pessoas estão precisando não é do pão que sacia a fome, mas é do pão que sacia a alma. É o que aquela multidão estava ali, precisava. Dai-vos de comer. Você tem a comida para dar para o seu vizinho, você tem a comida para dar para o seu companheiro de trabalho, você tem comida para dar lá ao seu companheiro de sala de aula, você tem porque no seu coração mora o Espírito Santo. E esta palavra está nas tuas mãos. Lembre do que Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia, fluirão do seu interior. O versículo 17 disse: então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Encerrando, aonde não tem nada, o Senhor não faz nada. Onde não tem nada, o Senhor não faz nada. O que Jesus precisava era simplesmente de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000, quase 5.000, fora os homens, ou seja, fora as mulheres e as crianças que ali estavam. Aí é matemática. Agora cabe no seu raciocínio você raciocinar o tamanho do milagre, o tamanho do poder de Deus, porque Ele é poder na vida de todo aquele que nele crê. Jesus é a solução para a sua vida, Jesus é a solução para a sua família. Não desista, não desista, prossegue firme. Mas pastor, está pesado a luta, mas prossegue, porque o Senhor é contigo e o milagre dele será realizado na sua vida. Aleluia. E agora,
os discípulos começaram a raciocinar, mas espera aí, porventura trouxe ele alguma comida? Porventura trouxe ele alguma comida? Não, mas o milagre estava ali. Jesus é o milagre da sua vida. Jesus é o milagre da sua família. Jesus é o milagre da tua saúde. Tudo o que você precisa, creia, apresente ao Senhor. E certo de que Ele suprirá todas as suas necessidades, porque Ele é o Senhor provedor. Aí eu me observo muito, que Jesus agora saiu dali, foi orar, e pediu aos discípulos que eles fizeram o alto mar, atravessassem para o outro lado, e assim eles foram. Muitas vezes Jesus nos deixa nos passarmos por situações difíceis, para nós entender o propósito dele na nossa vida, para nós entender aonde que Ele quer chegar conosco e qual que é a sua vontade. Por quê? Uma das coisas que eu aprendi muito nessa minha trajetória no Alto Rio Doce, de que o que prevalece é a vontade de Deus e não a minha. Por quê? Porque eu conheço o meu hoje, o Senhor conhece o meu amanhã. E Ele faz Ele na minha vida, na sua vida, porque Ele conhece o nosso amanhã. Nós conhecemos o nosso hoje, mas Ele conhece o nosso amanhã. E é por esta razão que Ele faz a vontade dEle na nossa vida. E é a razão que a vontade dEle permanece, prevalece. Aí Jesus, os discípulos, faz o mar alto e vai. Só que Jesus deixa para aparecer na quarta vigília, quando o mar estava vazio, ele estava já açoitado, ali chega o Senhor. Às vezes o Senhor deixa nós passarmos por um momento tão difícil, para nós entendermos o seu propósito, o seu querer na nossa vida. Que Deus em Cristo, igreja, continue vos abençoando, vos guardando em tudo. E que o Senhor assim vos faça prosperar em tudo na nossa vida, em tudo na nossa vida. Que o Senhor te abençoe com a bênção da saúde. Que o Senhor te abençoe com a bênção da paz. Que o Senhor te abençoe com a bênção da solução dos problemas que você esteja enfrentando na sua família. Que o Senhor te abençoe com a bênção das portas abertas, que o Senhor te abençoe e que você seja próspero em tudo na sua vida. Aleluia. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Glórias a Deus. Porque a palavra nos mostra que quando os barcos se encontravam açoitados, Jesus aparece em alto mar. E quando Jesus aparece, então, na quarta vigília da noite, dirigindo-se em direção a eles, eles tiveram medo. Eles tiveram medo. Um dos perigos, igreja, é de Jesus está há tanto tempo conosco que nós não conhecemos Ele. Não conhecermos Ele, não saber quem é Ele. Aleluia. Eu quero só dar para vocês um testemunho aqui e já encerrando. No ano de 2010, eu perdi uma irmã, estava com toda a saúde. Apareceu um câncer no intestino dela e dentro de 45 dias ela foi embora. Daí 83 dias sepultando a minha mãe. Quando foi? Em 2018 eu estava em um trabalho na cidade de Sarzeto. Eu recebi uma ligação do meu cunhado.
falando comigo que a situação da minha outra irmã estava crítica, porque ela estava com um enorme tumor no cérebro. E eu precisava de pregar naquela noite. Naquele instante eu entrei em pânico. Falei: Deus, não, o Senhor não vai fazer isso. Nós éramos 9 irmãos. Foi 5. Foi a minha mãe, foi o meu cunhado, e nós só ficamos 4 irmãs. Agora o Senhor vai levar a minha outra irmã, a mais nova? Eu disse: não, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai fazer isso. Mas naquela noite, com muita dificuldade, ainda preguei. No outro dia, o meu cunhado me ligou o seguinte: vou vender carro. Eu falei: que você não vai vender nada. Não vende nada. Calma, não vende nada. E a minha irmã já estava perdendo todo o movimento, certo? Então, um lado do crânio já estava afundando. E não sabia o que fazer. Meu cunhado é pintor. Aí colocou a minha irmã na fila do SUS. Aí na outra semana o meu cunhado, ele vai pintar um prédio na cidade de Ipatinga. Aí conversando, quando ele descobre quem era o dono do prédio, um neurologista cirurgião. Quando ele conta toda a situação, imediatamente o que ele fez? Não, pode deixar que nós vamos prover isto. Na outra semana, minha irmã já estava fazendo a cirurgia. Meu cunhado me ligou e me pediu para ir. Eu falei: não vou não. Mas falei: olha, minha outra irmã está aí com você, minha sobrinha está aí com você, eu não vou. Falei: eu não aguento, eu vou ficar aqui orando. E assim permaneci. E 8 horas da manhã, a minha irmã entrou para a sala de cirurgia. Saiu da sala de cirurgia, me parece que às 17 horas. E o médico falou: agora é aguardar 48 horas, 72 horas, até ela então voltar da sedação. Para nós ver o que vai acontecer, se ela vai andar, ou se vai enxergar, ou se vai falar. Mas Jesus é lindo, igreja. 5 horas depois, a minha irmã volta da sedação, andando, falando normalmente, e assim está até hoje, para a honra e a glória do nome de Jesus. Isso porque Jesus é lindo. E assim eu abençoo a vossa vida nesta noite, no nome de Jesus. Seja próspero em tudo, vença as lutas, vença as dificuldades, vença as tribulações, e caminhe firme, porque o Senhor é convosco para vos abençoar em tudo. E que Deus em Cristo assim muito vos abençoe. E o mais, o meu muito obrigado pela recepção, pela saudação de boas-vindas, e que Deus assim continue vos abençoando. Amém. Quem sabe hoje, pastor, tem alguém que deseja entregar a vida para Jesus. Você ouviu essa palavra, você ouviu esse testemunho, e hoje você quer dar este passo de fé e entregar a sua vida para Cristo. Eu quero pedir à igreja para ficar de pé. Nós vamos orar por você. A igreja vai orar pela sua vida. Assim como um dia, hoje nós chamamos de pastor Paulo, mas um dia este homem já foi alguém incrédulo, que não tinha temor de Deus, estava perdido neste mundo, e Deus o trouxe para a sua presença. Tem alguém aqui nesta noite? Levante as suas mãos, a igreja vai orar por você. Tem alguém? Nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém? Levante as suas mãos, dizendo assim: a partir de hoje eu quero entregar a minha vida para Cristo. Tem alguém que quer tomar esta atitude de entregar a sua vida para Jesus? Inclusive, na próxima terça-feira, nós já vamos começar, gente, o novo curso de batismo, né? Novo forma de dizer, né? Porque a gente está formando uma nova turma, mas a mesma palavra que a gente tem ministrado aí para os irmãos que
já participaram. Então venha, você que já aceitou Jesus como Salvador e vai se batizar no próximo batismo. Tem pessoas que já cursaram, né? Já se formaram na turma anterior. Mas se você ainda não é batizado, venha na terça-feira aprender a palavra de Deus. Combinado? Tem alguém para Cristo nesta noite? Tem alguém para Cristo? Temos alguém para Jesus? Que Deus abençoe você. Pastor Paulo, muito obrigado. Que Deus continue abençoando.